Olá, sejam bem-vindos ao Samelcast, um podcast desenvolvido para você conhecer um pouco mais sobre temas relacionados à saúde. Eu sou a doutora Zaira Nicolau, médica, oftalmologista especialista em retina e vítreo, e hoje comigo temos 3 convidados muito especiais para tratarmos sobre um tema muito importante no nosso dia a dia, que é o Setembro Dourado, a campanha para conscientização sobre o câncer infantil. Hoje temos aqui o Dr. Charles Osborne, que ele é coordenador do pronto-socorro infantil do Grupo Samel, o Dr. Henrique Samuel, que é médico oncologista pediátrico do Hemoan, e Sami Essussi, a nossa coordenadora social do GAAC. Pessoal, sejam muito bem-vindos hoje. Tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa e que poderá trazer muitas informações úteis para as pessoas que nos assistem neste momento. Eu queria começar hoje a gente conversando um pouquinho sobre o câncer infantil, quais são o nosso panorama geral, quais são os principais cânceres que a gente encontra nessa faixa etária, o que a gente poderia passar para o público ali de epidemiologia sobre esse assunto. Então, o câncer mais comum na pediatria é a leucemia linfóide aguda B, é um câncer hematológico, é o que dá no sangue. Na verdade, ele se manifesta no sangue, mas a origem dele mesmo é a medula óssea, que as pessoas que não estão na área devem conhecer pelo tutano do osso, a nossa fábrica do sangue. É lá que ela surge e de lá que ela vai para fazer as manifestações no sangue em outras partes do corpo também, que não caberia aqui, acho que nesse podcast. E o segundo mais comum são os tumores do sistema nervoso central, em termos de epidemiologia. Na questão, vamos conversar realmente só sobre epidemiologia mesmo agora, né? A parte de tratamentos, coisas mais para frente. Mas são esses: leucemia linfóide aguda B, o câncer mais comum, e seguido pelo tumor do sistema nervoso central, tumor que é na cabeça, no cérebro. Perfeito. E eu acho que até para ajudar nossos pais e familiares em casa, o que a gente pode estar notando em casa sobre esses sinais e sintomas que as crianças podem apresentar, né? O que eles devem estar atentos para identificar nesses casos? Então, como eu falei, infelizmente, da questão por ser um podcast, é um mundo muito vasto de sintomas que você pode ter. Então, eu gosto de comentar assim: você não se apegue só a alguns sintomas, a gente tem que olhar um conjunto, né? Por exemplo, os pacientes com leucemia, é muito comum eles começarem com uma falta de fôlego, se cansar fácil a criança, começar a aparecer mancha pelo corpo, principalmente mancha em locais que não são muito típicos de criança, que é um ser que não para, que apronta, né? Um roxinho aqui e acolá, nos bracinhos, nas pernas, você espera agora um roxo no rosto, no dorso, em locais que geralmente não tem trauma, e sem histórico de trauma, já começa a te chamar atenção, mas assim, não dentro de um contexto. Novamente, não se apegar a nenhum sinal ou sintoma unicamente. A criança também pode ter associado a isso uma dor óssea, uma dor que geralmente é nas pernas, né? Infelizmente, muito confundida ainda hoje na prática com dor do crescimento. A dor do crescimento ela leva a culpa, muitas vezes, de várias situações não sendo várias, sendo que ela é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Ele não é o primeiro diagnóstico que eu penso, eu tenho que excluir uma gama de outras possíveis causas até chegar na dor óssea. Também eu posso ter um quadro de febre, que pode começar primeiro semanal, 2, 3 vezes na semana, depois pode ir para diário. É muito vasto como pode começar, mas dentro desse contexto, quanto mais sinais e sintomas você vê, o ideal é procurar de preferência um pediatra, né? E esse pediatra que vai pedir alguns exames, que a maioria, graças a Deus, é simples. Por exemplo, o hemograma, estou falando no contexto da leucemia, né? E que pelo exame da leucemia o pediatra vai pensar: não, tem que mandar para um hematologista, para um pediatra. Agora, focando nos tumores do sistema nervoso central, também eu posso ter uma gama muito vasta de sintomas. Alguns casos podem começar com uma alteração visual. Tem criança que pode já começar com quadros de convulsão, que já é mais chamativo possível, possa procurar, né, o pronto-socorro, mas tem aqueles sintomas também que são mais discretos. Por exemplo, uma dor de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça que faz a criança acordar. Vômitos também, principalmente o vômito que a gente chama em jato. Desculpa até pelo modo como eu vou fazer a analogia aqui. Quando eu falo vômito em jato,
Eu já ouvi de pai de paciente pensando, mas vômito em jato é tipo aquele do exorcista? Não. O vômito em jato é aquele que eu não percebo que eu vou vomitar, eu não tenho a náusea antes, que é a vontade de vomitar. Nem a criança estava esperando que fosse vomitar. E vômito principalmente dor de cabeça que melhora depois que vomita. E geralmente é uma dor de cabeça que acorda a criança no meio da madrugada, mas tem uma gama muito mais ampla, que fica na verdade já para as aulas que a gente dá de diagnóstico precoce para os médicos. Muito importante isso daí que o Henrique falou. Em relação ao vômito em jato, às vezes o pai ele jura que ele só levou até o hospital porque ele viu realmente o vômito sair em jato, e na verdade a diferença é que é exatamente isso que o Henrique falou. O vômito em jato ele é um vômito sem estar precedido, ou seja, sem nós estarmos pensando que vamos vomitar. A gente está realmente tranquilo, deitado, sentado, vendo uma televisão, às vezes a criança brincando no celular e vomita do nada. Isso é o vômito em jato, é um vômito que não espera. E eu acho que só contribuindo um pouquinho com o Henrique, que ele acabou de falar, eu acho que o mais importante de a gente pensar em levarmos esse paciente, essa criança que está tendo sintomas inespecíficos é no pediatra geral, porque é muito difícil chegar até o Henrique. Chegar no Oncoped é muito difícil. Normalmente chega no Oncoped já extremamente triado, né, Henrique? Ele já vem assim de um pediatra tendo passado pelo ambulatório, mas por causa de queixas bem distintas. Às vezes é uma febre que nem parece isso que o Henrique falou. É uma febre que dá hoje, aí não dá a semana inteira, na outra semana dá de novo, aí às vezes fica 2 semanas sem dar febre, depois dá de novo. Então assim, aí o pai começa a se preocupar. Porque as coisas mais esdrúxulas, mais brabas, assim, vamos dizer assim, em relação a uma convulsão, aí é lógico, qualquer pai, né, leva no hospital, né? Não espera ter sintomas mais piores do que uma convulsão, né? A convulsão na pediatria é muito difícil de se olhar. Você sendo o pai, você não vai ficar em casa com a convulsão acontecendo. Mas é bom lembrar que, apesar de nós estarmos falando do Setembro Dourado, a gente tem que lembrar que para que nós consigamos ter diagnósticos mais direcionados, a gente precisa ter uma continuidade de atendimento pediátrico ambulatorial. Ou seja, não é porque o meu filho é super saudável que ele nunca vai no pediatra. Não é porque o meu filho nunca tem doença que eu nunca vou no pediatra. Nunca fica gripado que eu não vou no pediatra. Então, a gente precisa desses acompanhamentos semestrais ou pelo menos anuais, justamente para a gente descobrir coisas que nós não estamos enxergando. E é nisso que envolve o diagnóstico precoce de uma possibilidade de um diagnóstico de câncer. Aproveitando o gancho do Charles, falando da questão de acompanhar de forma de rotina o pediatra, nós temos uma caderneta da criança que nela mesma já está a cola com as consultas de rotina da criança. Eu tenho a consulta da primeira semana, do primeiro mês, depois dos 2 meses, 4, 6, 9, assim por diante até chegar aos 3 anos. Outra coisa muitíssimo importante, e já aproveitando para fazer propaganda da campanha que está tendo hoje, Olhe nos Olhinhos, vai acontecer no Manauara e também no Amazonas Shopping. Quem puder ir, prestigiar e divulgar, eu agradeço. É uma campanha voltada para o diagnóstico precoce do retinoblastoma, que é um câncer ocular. E o diagnóstico, ele é, em teoria, muito simples. Eu acho que falta a gente conseguir agitar os fluxos, como o Charles falou. Pensar na questão ainda no pediatra. Começa lá na maternidade com o exame do reflexo dos olhos, né, do reflexo vermelho, que a gente chama. Quando em um dos lados, essa hora que é oftalmo, né, perdão, estou explicando para a pessoa que tem mais primazia, né, de estar falando sobre isso. Ele pode dar o diagnóstico precoce, mas assim, eu queria destacar, ele dá o diagnóstico precoce para tumores que são centrais, ou seja, vamos pensar numa pizza. Eu estou procurando aquele gordinho, né? Eu estou procurando a calabresa da pizza, eu quero ver a calabresa. Os tumores que estão no meio da pizza, eu consigo ver através desse exame que se chama de reflexo vermelho. Agora tem a questão dos tumores que são marginais, que estão na periferia da pizza. Então o exame do reflexo do vermelho, a pessoa não pode ficar ligada, nossa, está normal o exame, não tem chance de ter câncer. Tem esses tumores que são mais traiçoeiros, que são na periferia. Então por isso que a gente orienta a ter pelo menos uma vez no ano, e ir também com oftalmologista, oftalmoped ou oftalmo que está habituado a fazer esse tipo de exame em criança, que geralmente é com a criança dormindo, ela está sedada, para fazer o fundo de olho. O fundo de olho eu consigo ver a pizza como um todo, eu não olho só o centro. Aproveitando então o ensejo, tem também o diagnóstico precoce que é feito pela rotina, se eu não ter nenhum sintoma ainda no momento. Não, foi ótimo você ter pontuado isso do retinoblastoma, e a gente tem que conscientizar mesmo, essas campanhas estão aí para ajudar nisso.
O retinoblastoma é um tumor que não é dos mais frequentes, que nem a gente falou aqui, a gente vê muito mais em leucemia, né? Tumores do sistema nervoso central, mas é um tumor que tem tratamento, e o tratamento precoce traz um resultado muito bom, porque é um tumor ainda pequeno, localizado, a gente tem taxas de sucesso aí acima de 90%, 95%. Então, se as pessoas tiverem essa ideia, essa informação, isso é tão importante, né? Fazer esse acompanhamento que a gente está pontuando aqui, né? A parte oftalmológica, tem que acompanhar regularmente também, até porque a retina do olho, ela está se formando até os primeiros 2 anos, então as coisas podem acontecer nesse período. Não é à toa que na própria caderneta fala pra gente fazer pelo menos 2 exames no olhinho da criança, né? Pelo menos no primeiro ano, né? No mínimo. Então, isso é importante. Né? E é um exame oftalmológico que não é muito invasivo, porque às vezes a gente consegue fazer no consultório mesmo, é claro que às vezes a gente precisa sob narcose, né? Fazer num centro cirúrgico, tudo, mas na maioria das vezes você consegue fazer no consultório. Então é você ter essa informação, os pais terem essa informação para poder levar a criança para ser tratada, diagnosticada primeiro e depois tratada se for necessário, né? E o retinoblastoma, ele dá ali a principal incidência dele com 1 ano e meio, 2. Então, às vezes, a pessoa até levou antes, e aí depois foi naquele momento que ela falou assim, não, eu acho que tá tudo bem, eu vou dar uma relaxada, e aí que a gente vê o problema, né? Então, aí que às vezes vão surgir algumas coisas. É justamente isso daí que a Zaira falou, que a gente tá vendo, o paciente que não fica doente. O paciente não tá doente, não vou levar. O paciente tá ótimo, não vou levar. Mas não é isso, a gente tem que manter um acompanhamento, né? Eu sempre conto para os meus pacientes. Nós todos somos igual a qualquer mecanismo, carro, tudo a gente precisa de manutenção, o corpo precisa de manutenção. Se a gente precisa colocar gasolina no nosso carro, a gente precisa colocar as nossas vitaminas, precisa fazer a nossa atividade física, precisa se higienizar, precisa deixar tudo organizado para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível, né? Você ia falar. Infelizmente, essa é a realidade das crianças que nós recebemos no GAC, né? Em sua maioria, o diagnóstico é muito tardio, então, como foi falado aqui, até chegar no Dr. Henrique, por exemplo, tem um longo percurso, principalmente aquelas oriundas do interior do estado. Sim. Então, essa é a dificuldade que a gente enfrenta diariamente dentro do GAC. Então, quando a gente realiza uma entrevista de triagem para identificar como a mãe descobriu, tem mães que é até absurdo, né, falar, mas passaram 6 meses indo ao hospital, a criança tinha sintoma, melhorava, voltava para casa, e aí o médico liberava. Então, até chegar, né, ao fechar um diagnóstico, a chegar aos hospitais de referência que tratam crianças e adolescentes dentro de Manaus, é um percurso muito complicado e difícil, né? Acho muito bom isso daí que você acabou de falar. Eu, por acaso, eu ainda estou em atendimento no interior, ainda faço atendimento pediátrico geral em Quari. E esses atendimentos que eu faço em Quari, eu vejo muito isso. Mas, às vezes, é falta até de orientação para a própria família, pelo simples motivo assim, meu filho está doente, eu vou para o hospital. Eu não vou para o pronto-socorro, eu não vou para a policlínica, eu não vou para a UBS, eu não vou para a casinha, eu não vou fazer uma investigação mais a fundo do que o meu filho teve. Então, às vezes ele vai no hospital, resolveu, volta para casa. Vai no hospital de novo, resolveu, volta para casa. Até o médico do hospital, às vezes ele está resolvendo aquela parte pontual, mas ele não quer dizer que não tem que resolver toda a parte por trás que aconteceu. Então, ainda falta, por incrível que pareça, ainda século XXI e tal, informação, internet, sim. Mas ainda falta muita coisa de informação básica para o nosso público, para a nossa população. É por isso que, hoje em dia, fazer um podcast desse é extremamente necessário. Sim, e a importância da divulgação da campanha realmente, né, do Setembro Dourado, da campanha de Olho nos Olhinhos, são temas super importantes e relevantes que podem ajudar a salvar vidas, né? Então, se a mãe ou o pai ou algum familiar conhece os sinais e sintomas, né, aqueles principais, a gente sabe que são vários, mas tem os principais que a gente trabalha. Então, que se a mãe ou o pai consegue identificar, ela, quando o médico libera, seu filho está liberado, ela não vai aceitar, doutor, não dá para investigar um pouquinho mais, pode ser, né? Talvez seja um câncer, e aí existe o tabu do câncer que está muito associado à morte, então existe esse preconceito ainda, né? Que a criança está com câncer, ela vai morrer, e a realidade não é essa, né? Hoje, com a medicina, com tudo que nós já avançamos, quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de cura, né? Então, a gente tem trabalhado nisso, na divulgação do Setembro Dourado, para que a gente alcance
mais crianças, né, e adolescentes que conheçam que os familiares, ou até mesmo o próprio adolescente, consiga identificar que ele está tendo algum sintoma e procure o médico, né, o quanto antes. E até a gente estava falando agora de retinoblastoma, né? Numa fotografia você consegue identificar em casa. Às vezes você tira uma foto e um olho está com reflexo normal, que é aquele reflexo mais avermelhado que a gente vê na foto, sim, e o outro branco. Então isso já é um sinal de alerta. Pode acender um gatilhozinho para pensar, exatamente, vou procurar um oftalmo. Vou procurar um oftalmo. E a gente vê, a gente que está na linha de frente do cuidado, a gente vê muitas pessoas às vezes se martirizando, a família se martirizando. Poxa, eu não sabia, eu devia ter vindo antes, eu devia ter tratado antes e agora, meu Deus. Mas assim, gente, vocês não sabiam, exatamente, vocês não sabiam. Por isso que a gente está aqui hoje. Exato. Por isso que a gente quer passar essa mensagem, né? Para as pessoas poderem conhecer e tratar, e diagnosticar antes e ter acesso antes. E as pessoas longe do interior poder também ter acesso, porque a gente sabe como funciona o interior, às vezes as pessoas não têm um acesso. E eu acho que aí o GAC faz algo excelente, que ele busca trazer essas pessoas, e vocês têm atendimento também de muita gente vinda do interior, né? Se você puder falar um pouquinho. Sim, o GAC é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, né? Nós atendemos crianças e adolescentes, tanto da capital quanto do interior do estado. Então, hoje o GAC ele atende toda a região norte, até mesmo pacientes da Venezuela, de outros países, nós recebemos. Então, o GAC ele funciona como uma casa de apoio também, onde aquelas crianças do interior, de outros estados, elas ficam acolhidas conosco durante todo o período de tratamento. E os pacientes da capital também recebem esse suporte e apoio. Lá no GAC nós temos atendimento social, psicológico, nutricional, atendimento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador social, cuidador. Então nós temos o serviço de acolhimento para essas famílias do interior, onde elas recebem 6 refeições ao dia, tem todo o suporte, apoio, serviço de translado. Então o GAC ele vem para dar o suporte e apoio para as famílias nesse período tão difícil que é o enfrentamento do câncer, né? E para a nossa realidade, as famílias que vêm do interior é muito mais difícil, porque a família que vem do interior, dificilmente ela tem um esclarecimento do que é um câncer. Então ela já vem achando que o filho vai morrer, que não tem mais jeito, ela vem totalmente desestruturada, né, desestabilizada, essa mãe acompanhando o seu filho, teve que deixar sua família no interior para poder cuidar do seu filho, e quando ela se depara de uma realidade que ela vai precisar ficar aqui em Manaus no mínimo de 2 anos, então é muito difícil. Então o GAC ele vem para dar o suporte, tanto na área psicológica quanto social mesmo, para que essa família entenda o que é o tratamento, de que forma o filho dela vai ser tratado, e dar o suporte e apoio para que ela consiga, né, enxergar possibilidades de cura. Então lá no GAC nós trabalhamos a vida, né? Então enquanto há esperança, há vida. Então independente do diagnóstico, independente da fase do tratamento, nós procuramos trabalhar qualidade de vida para essa criança, não só para a criança e para o adolescente, mas para o familiar também como um todo, que a gente entende que afeta a todos, né? Isso é importante. Até a gente, às vezes, vê alguns familiares, assim, preocupados, que a gente fala assim, olha, eles vão ler, né, sobre, tem 30% de chance de sobreviver, a pessoa fica triste porque ela se apega nos 70% de estar errado, mas não, você pode estar dentro dos 30%, porque a gente tem que pensar que você vai estar nos 70%. Você está nos 30% e você tem que pensar nisso e ter força, ter fé, né, para conseguir passar por essa situação. Eu não queria nem usar o termo meio leigo, mas já aproveitando que a gente está falando para a população que não é da área, eu não posso entrar no campo de futebol pensando que eu vou perder a partida. Exatamente. Perfeito, hein? Perfeito. Eu achei excelente a colocação do GAC. Eu acho que quando a gente trabalha com qualquer tipo de câncer, a gente tem que trabalhar muito mais a base social e a base psicológica do que outra coisa, né? Inclusive eu tenho uma preceptora minha, né, doutora Bruna, que ela sempre me falava, Henrique, o câncer é só a ponta do iceberg, tem que estar embaixo, e a questão social exatamente pesa muito.
Acho que ter o apoio psicológico, ter o apoio todo o social mesmo. Tem que lembrar que esse paciente, principalmente dos interiores, saíram da sua família, saíram do seu eixo, né, familiar, vieram para cá. É mãe que sente saudade do outro filho, é esposa que sente saudade do marido, é o marido que sente saudade da esposa, O próprio né? paciente que sente saudade também da casa. Dos coleguinhas, né, que estavam lá Tem esperando. o contexto dos indígenas também, né? Ainda E temos pesa eles. muito a questão de estar longe da tribo. Tem alguns que a gente consegue, de vez em quando está numa fase mais tranquila, até mandar para um breve momento. Mas pesa bastante também. Tem toda a questão cultural também, né? Também é importante a gente ver como que é feito esse acolhimento do paciente, o tratamento. Se você puder dar uma informada como que é feito no EMAN, qual a tua experiência nesse assunto. Perfeito, eu vou tentar resumir porque também é muito longo e infelizmente não consegui preparar algumas imagens. Uma coisa que é importante que eu não posso me esquecer, equipe multi. A criança, que é até uma das diferenças da criança para o adulto, é um ser que eu preciso ser mais lúdico. Então, assim, além de eu cuidar do psicológico dos pais, eu tenho que pensar na criança nas fases que ela está. Eu tenho um do pequenininho, que geralmente tolera, lida melhor, né, com o ambiente hospitalar, com as situações, né, de procedimento doloroso, de químio, ele lida um pouquinho melhor. Né? Até porque ele não conhece, né? Ele não conhece a vida propriamente dita ali, né? Ele não sabe o que está esperando ele, o adolescente não. O adolescente, ele pesquisa no Google, ele conversa com outros amiguinhos adolescentes, então o sofrimento no adolescente geralmente é maior. Então, por isso que eu preciso muito estar, assim, não existe medicina sem equipe multi. A psicóloga, a TO, a fisioterapia, sem falar que a gente vira os tios das crianças, né? Tipo, tem muita situação desse tipo lá no EMOA que a psicóloga, além da psicologia, vai lá, leva um desenho, faz um dia do cinema, a psicóloga, a TO, né? A equipe vira parte da família, né? Isso é importante, esses elementos, né? A gente vê às vezes até animais, brinquedos, para a pessoa se sentir melhor, se sentir mais à vontade neste ambiente. Bom ter falado do brinquedo, inclusive o brinquedo ele pode ser usado para explicar para a criança algum procedimento doloroso que a gente vai fazer. Por exemplo, tem os catéteres centrais, né? A gente leva uma boneca ou um boneco do Hulk, que é o nosso prefeito que é grandão, é mais fácil de mexer com ele, e mostra, ó, isso que a gente vai fazer com você, esse procedimento que vai ter, você vai ser forte que nem o Hulk, que nem a Mulher Maravilha, que nem o que a criança admira, né? Que geralmente quem faz essa triagem é a equipe multi. Hoje em dia eu já vejo até a necessidade de ter brinquedotecas, locais onde a criança se sinta mais à vontade, até mesmo em pronto-socorro. Pronto-socorro, a gente sabe que os pronto-socorros são lotados o tempo todo, a gente sabe que o paciente está ruim ali naquele momento, mas tem pacientes que não estão tão ruins. Uhum. E esses pacientes que estão ruins, eles ocupam mais tempo de atendimento médico. Então aquela criança que não está tão mal, ela acaba ficando muito tempo em espera. E a criança muito tempo em espera, eu sempre falo, criança esperando é criança irritada. Se ela tem uma coisa para ela tirar um pouquinho aquela visão da espera dela no pronto-socorro, ela acaba se ludibriando melhor lá na recepção e acabando esperando de uma maneira menos irritada ela o próximo atendimento dela no pronto-socorro, entendeu? Então, até mesmo não querendo falar do nosso, né, mas assim, o pronto-socorro da Samel hoje, ele já tem a nossa brinquedoteca e ela acaba fazendo com que o atendimento seja mais lúdico, como o Henrique falou, que a gente precisa fazer isso pensando que é realmente diferente um atendimento do adulto do atendimento pediátrico. Tornando o ambiente humanizado, né? Exatamente. Até porque a criança, embora ela esteja nesse período de tratamento, ela não deixa de ser criança, né? Então, o lúdico é super importante e o Dr. Henrique consegue fazer esse trabalho dentro do EMOAN também, que é super importante. E toda a equipe é super importante. Eu queria fazer um gancho aqui para o Henrique. Henrique, assim, na tua experiência, hoje eu sei que eu sou um pouco fora da curva em relação a isso, porque eu sou muito fã desse cara. Ele é muito diferenciado aqui no Amazonas e Manaus. Mas assim, em relação à quantidade de pacientes que você recebe no EMOAN de diagnóstico precoce, um percentual? Infelizmente, 99,9999% dos casos são casos avançados. O que faz esse nosso podcast ser muito importante, né? Sim, com certeza. Aproveitando o gancho do diagnóstico precoce, a gente fica muito concentrado. Cura. Eu tenho que lembrar que a criança é um sem informação. Então, assim, eu tenho que pensar, tudo que eu faço, eu posso ter uma consequência lá na frente. Então, quanto mais precoce o diagnóstico,
mais a tendência eu vou ter de pegar casos menos avançados que eu vou precisar de tratamentos menos invasivos, porque eu não tenho só a quimio, eu tenho cirurgias que muitas vezes são mutilantes, eu tenho a radioterapia. Então, assim, eu tenho que pensar lá no futuro, essa criança, esse menino, essa menina pode querer ter filho, né? Pode desenvolver uma doença cardíaca. Então, assim, o diagnóstico precoce também me envolve nisso. A cura do câncer não é suficiente, eu tenho que pensar no depois do câncer, tenho que pensar na vida dessa criança como adulto. Então, também influencia muito nisso. Eu poder diminuir a chance dessa criança ficar infértil, ter algum problema no coração, ter alguma sequela motora, ter alguma comorbidade que vai acompanhar, que é uma cicatriz que não vai ser só física, vai ser psicológica. O diagnóstico precoce também influencia muito nisso. E eu acho assim, também até para auxiliar nesse diagnóstico precoce, uma orientação para o médico também, para que os médicos também tenham conhecimento, né, estejam sempre se atualizando, para poder identificar isso, né? Então a gente tem algumas campanhas, né, que visam a equipe médica também, para que ela consiga auxiliar as pessoas nesse processo. Perfeito. Aproveitando, acho que é o último gancho que eu vou dar, para mim que eu não vou me delongar. Mas realmente precisa. Nossa formação ainda está muito deficiente no Brasil como todo. Lógico que tem locais que está pior. Infelizmente, a região norte, nós estamos ainda bem atrasados nessa questão de formação. Não tem grades específicas para oncopediatria. Não, tem oncologia clínica, geralmente. E um tema ou outro pingado, por exemplo, leucemia, linfoma, que geralmente é mais abordado e voltado para o adulto. Por isso que realmente a importância dessas campanhas não é só o público leigo, mas também o público médico, né? Que se o leigo vai entender, o médico também vai ter uma noção de melhor, até porque é uma área muito específica, muito complexa. E essa também ajuda a gente bastante, até ter um projeto do ano que vem de um curso do Ronald McDonald voltado principalmente para médicos de medicina da família, os residentes de pediatria que estão se formando, os internos que estão no finalista, né, que estão no último ano, que é para a gente conseguir dar essa noção. Porque realmente não adianta o pai e a mãe ir ter a noção e muitas vezes ter que exaurir insistindo em ampliar o diagnóstico se a pessoa que está lá não tem o conhecimento. Não é culpa da pessoa, é culpa da formação nossa que ainda tem que melhorar. Está melhorando, está em vez de melhorar, mas a gente pode tentar adiantar isso. E agradeço o espaço que vocês me deram aqui para falar do tema. Eu que agradeço vocês por estar aqui conosco, por trazer tantas informações importantes. Eu queria só, antes da gente encerrar, que cada um fizesse um apanhado geral, ali, alguma mensagem final para o público, falando um pouquinho daquilo que talvez seja importante, pontuando alguma coisa, que eu sei que a gente pontuou muitas coisas aqui, são muitas coisas importantes, mas pelo menos alguma coisinha de mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que a minha mensagem final para vocês que assistiram ao nosso podcast é: sempre que alguma coisa for estranha no seu filho, procure o médico. Acho que tudo que é um pouco diferente do que a gente conhece uma gripe, a gente conhece uma infecção intestinal, a gente conhece uma dor na perna por causa de um trauma, como o Henrique falou. A gente sabe que nossos filhos eles pinotam o tempo todo, né? Então a gente conhece. Quando a gente acha que tem alguma coisa estranha, tem aquela pulguinha atrás da orelha, procure um pediatra, vão atrás do pediatra, façam uma investigação. Às vezes uma investigação que a gente pensa que não possa ser nada, acaba tendo um diagnóstico precoce, fazendo com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida depois do diagnóstico de um possível câncer. Então, muito obrigado a todos, tá bom? Obrigado por terem me recebido aqui também, tá bom? Aproveitando o gancho do Charles, eu sei que o público-alvo são as pessoas que não são da área, mas eu preciso me preocupar muito com o público também que dá o diagnóstico, que não é só médico, às vezes o enfermeiro, às vezes o psicólogo, pode dar essa sugestão para falar: procura um pediatra, procura um oftalmo. Esse exemplo mesmo que você falou da foto, às vezes a pessoa que está lá não percebe, o filho sempre foi assim. E alguém que está do lado, de repente, algum profissional da área, ou que trabalha na área de saúde, consiga ajudar. E outra coisa muito importante você pode fazer diferença em qualquer lugar, seja no pronto-socorro, seja na UBS. Não pense assim: estou na UBS, não vou fazer coisa de pronto-socorro. Vou no pronto-socorro, não vou fazer coisa de UBS. Não, isso faz diferença. Inclusive, explicando o porquê da campanha do Setembro Dourado, é porque as nossas crianças valem ouro e tempo, né, precioso. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais a gente vai fazer diferença na vida dessa criança. Então você pode fazer diferença em qualquer lugar, até orientando. Façam algo a mais, né, Henrique? É o que a gente passa pros internos, né? Façam algo a mais, não façam só o que está na caixinha. Saia da curva, né?
que para mim isso já seria o mínimo, mas o saia da curva, acho que é o jeito que vai destoar do que a gente vai falar aqui, né? Com certeza, muito importante. E eu agradeço, né, a oportunidade também e aproveito para falar um pouquinho do GAC. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, tem as nossas redes sociais, @GAC Amazonas, o nosso telefone é o 36595000. Você que quer conhecer a instituição, ver como o GAC funciona, nós estamos de portas abertas também para recebê-lo. E quem quiser nos apoiar, nos ajudar, fazer parte da cura também, nós estamos lá para recebê-los. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos encerrando mais um episódio do SamuelCast. Espero que tenha sido muito proveitoso para você em casa, que você tenha aprendido. Hoje foi um episódio muito especial para todos nós, com certeza. E você que conhece aquela pessoa que talvez se beneficie dessas informações, por favor, divulgue. Né? Nós vamos deixar esse podcast no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Nós vamos também deixar partes, né, cortes dessa nossa conversa hoje, para que você possa rever, para que você possa mandar para alguém que esteja precisando dessa informação. Isso é muito importante. É o que a gente falou, né? Todo mundo é importante nesse cenário e você pode estar fazendo a diferença. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga para você ficar sempre atualizado. Nós trazemos aqui muitos temas diferentes, então vá lá, nos siga, ativa as notificações para que você esteja sempre em dia com informações relacionadas à sua saúde. Tá? Um abraço e até o próximo SamuelCast.